pastores, líderes, muito obrigado por estar todos aqui. Eu quero hoje trazer para todos vocês, de maneira muito simples, de maneira muito humilde, a mensagem que Deus me deu, que foi a mensagem através do qual eu escrevi o livro A Liderança do Monte do Amor. E fico muito feliz que hoje vão estar sendo sorteados uns exemplares, porque eu espero que esse livro, essa obra, cumpra o propósito dela na vida de todos vocês, que seja de edificação, que ajude vocês a entender e praticar o modelo de liderança de Jesus. E eu hoje quero trazer uma breve pregação, uma breve mensagem, exatamente sobre a mensagem do livro. Se vocês querem abrir suas Bíblias, se não, simplesmente acompanhe minha leitura. Só que minha leitura com sotaque não sei se ajuda muito, né? Marketing tem, só não sei se ajuda muito para entender. Espanhóis temos esses sotaques. Abrem sua Bíblia, por favor. Vamos falar da liderança de Jesus em Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 25. Efésios 5, do 22 ao 25. Se vocês tiverem suas Bíblias, podem abrir, senão eu mesmo vou ler e acompanho. Diz assim a palavra do Senhor: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esses versículos que escreveu Paulo na carta aos Efésios deixam a base do que é entendido, o que é, segundo a Bíblia, a liderança. Para colocar vocês um pouco na antecedentes, quando eu me deparei estudando profundamente esse versículo, eu estava ainda namorando com minha esposa. Naquele momento ainda estávamos namorando, não tínhamos nem noivado, estávamos namorando. E foi uma frase dela que me levou a estudar profundamente esse versículo e a estudar profundamente, através da revelação do Espírito Santo, o modelo de liderança de Jesus. Numa conversa com minha namorada naquele momento, minha esposa hoje em dia, estávamos falando sobre qual era o papel do homem e da mulher, segundo a palavra, no casamento cristão. Naquele momento estávamos conversando e quando entramos nessa suposta função de homem e mulher no casamento cristão, ela ficou muito séria de vez. E ela me olhou fixamente aos olhos, olho no olho, e ela falou para mim: eu não quero um chefe, eu quero um marido. Essa afirmação bateu diretamente no meu peito. Foi como se alguém tivesse me mandado um disparo diretamente ao peito. Por quê? Eu, Javier Casademundo, tenho mais de 20 anos sendo professor e instrutor de liderança para grandes companhias. Eu tenho feito programas de formação executiva e treinamento executivo para companhias como Mercedes-Benz, como L'Oréal, como o Banco Barclays, como grandes companhias em todo o mundo. Então, eu sabia perfeitamente como era pesada aquela afirmação. Eu tinha treinado grandes líderes, eu tinha feito mentoria, tinha feito coaching para muitos líderes no mundo. E eu sabia quão terrível é ser um chefe e não ser um líder. Então, naquele momento, para mim, isso me bateu profundamente e eu fiquei tremendamente pensativo. Então, pensei, deixa eu entender. Vamos ver o que fala a palavra sobre a liderança. Qual é a liderança que Jesus quer que todos nós cristãos, e eu especialmente, sabendo que eu sou um treinador de líderes, um mentor de líderes, execute. Então, eu encontrei esses versículos de Efésios 5. A primeira parte dos versículos, a primeira parte da leitura, a parte da mulheres sujeitem-se ou mulheres submetam-se, gosta muito aos homens. A questão é que se nós continuamos a ler um pouco mais, nós chegamos no versículo 25, onde fala que nós temos que amar as nossas esposas, nós homens temos que amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja, até se sacrificar por ela. Aqui muda completamente o jogo. Aqui deixa claro que a parte mais difícil é nossa, de sermos imitadores de Cristo. Então, ao longo de todo o Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, aparece
a imagem da noiva de Cristo sendo a igreja e Cristo sendo a cabeça da noiva, que também é a organização que ele deixou na terra, a igreja como um todo. Então, esse realmente é o paralelismo perfeito que faz a palavra sobre a liderança. A partir daqui temos claro uma coisa: nós, se somos líderes, temos que amar, e temos que amar de uma maneira totalmente sacrificial, mas a chave é o amor. A organização, a nossa equipe, a nossa esposa tem que se sujeitar? Tem, mas tem que se sujeitar como consequência ao amor. Entendendo isso, e aí onde eu me aprofundando ainda mais, tem um paralelismo incrivelmente poderoso. Chefes lideram com base a poder. O cargo que eles ocupam oferece um poder e eles não têm nem que amar, nem têm que fazer nada, simplesmente têm que mandar e as coisas acontecem. Líderes lideram na base da autoridade. A autoridade é doada, é entregue de maneira natural e espontânea pelo liderado. Essa é a autêntica chave. Se queremos ser líderes como Jesus, temos que liderar com base à autoridade. E se vocês entendem um pouco a dinâmica de criação de amor e a dinâmica de criação da autoridade, é tremendamente correlacionada, é idêntica. Quando você, por exemplo, eu conheci minha esposa lá atrás, comecei a me relacionar com ela, começamos a conversar, e um dia, sem perceber, sem saber exatamente como tinha acontecido, eu olhei para trás e não podia traçar uma linha sobre o momento em que antes a amava ou depois a amava, mas aquele dia eu acordei sabendo que eu amava ela. Mesma coisa acontece com a autoridade que nós entregamos para um líder. Você conhece uma pessoa, essa pessoa ganha seu respeito, essa pessoa, através de feitos, através de comportamentos, vai ganhando esse respeito, essa autoridade, e chega um ponto no que você não pode definir quando foi antes, quando foi depois, mas você já entregou autoridade para essa pessoa. E essa é a classe de liderança que Jesus quer que nós façamos. Sabemos que temos que amar para receber a autoridade de volta. Mas a questão, então, a pergunta que eu me fiz, ok, mas como temos que amar como líderes para nós realmente sermos como Jesus e conseguir essa autoridade de volta? 1 João 3,18 fala que não devemos amar nem de boca, nem de palavra, senão que temos que amar em ações e em verdade. Aí está a autêntica chave. O nosso amor pelos nossos liderados, pelas nossas equipes, pelas nossas esposas, por qualquer pessoa que nós tenhamos que liderar, é feito através de atos de amor. E é através desses atos de amor que a autoridade é dada para nós. E aqui é uma das chaves que eu apresento no meu livro. Quanto mais amor aplicamos, mais autoridade recebemos de volta. Então, a liderança de Jesus é uma função de amor e autoridade, mas estão diretamente correlacionados. Você, como líder, não pode pedir autoridade de alguém a quem não ama. E essa é uma das autênticas chaves que aparecem em Efésios 5 e que eu apresento também no meu livro. Então, aí o que aconteceu? Tendo essa clareza que todos vocês também têm agora, eu estudei principalmente os 4 evangelhos e o Novo Testamento, mas principalmente os 4 evangelhos. E eu identifiquei ao longo do ministério de Jesus, dos 3 anos e meio que durou o ministério de Jesus, 12 atos de amor que Jesus fez no seu modelo de liderança. Jesus, com todas as pessoas que se encontrou, ele aplicou atos de amor. E esses atos de amor exemplificam, manifestam, comunicam as maiores e melhores habilidades dos líderes de hoje. Dentro desses 12 atos de amor que eu identifiquei ao longo do ministério de Jesus, existem atos de humildade, por exemplo, atos de escuta ativa, atos de empatia, atos de serviço, atos de confiança, atos de direção, atos de integração, atos de promoção, 12 atos perfeitos. Jesus usou esses 12 atos de amor em maior ou menor medida, com menos ou mais atos, dependendo do perfil do liderado. Mas a autêntica chave que eu quero que todos vocês entendam é o seguinte: se nós somos líderes cristãos que temos que ser imitadores de Jesus, nós devemos amar com base em amor compassivo e expressar esse amor com atos. Esses atos manifestam as habilidades dos principais líderes e esses atos vão construir um processo de liderança através do qual vocês vão criar primeiro confiança. Em segundo lugar, vocês vão conseguir
estabelecer conexão emocional com seus liderados. Em terceiro lugar, vocês vão poder provocar o crescimento dos seus liderados. E por último, a quarta fase, vocês vão conseguir estabelecer compromisso com os seus liderados. Cada um desses atos estabelece um princípio de autoridade que vai fazendo que, através de um processo de influência, nós consigamos, como líderes cristãos, fazer que os nossos liderados se desenvolvam e cresçam. Porque o autêntico propósito da liderança, da maneira que Jesus nos deixou, é criar outros líderes. Se nós estamos ao frente dos nossos ministérios, se nós estamos ao frente das nossas igrejas e nós não estamos criando sucessores, não estamos multiplicando líderes, nós não estamos realizando a liderança que Jesus quer que deixemos no mundo. Jesus, com esse modelo de liderança, ele levantou 12 líderes que impactaram 1/3 do mundo. Quanto estamos impactando através das pessoas que estamos levantando? Essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui hoje. Estamos fazendo nós ou estamos entendendo que o grande impacto que deixaremos no mundo vai ser através das pessoas que nós levantemos como líderes? E se é assim, que processo estamos usando, como somos e entregues, como estamos de nós e comprometidos para realizar esse processo como um todo? Dentro desses 12 atos que eu espero que vocês consigam ver no livro, ou em algum momento que tenhamos um pouco mais de detalhe, eu quero deixar um ato, só falar de um ato especificamente, que é um ato que exemplifica de uma maneira perfeita como nós líderes temos que usar o amor dentro da nossa liderança e também o que isso significa para o nosso ministério e para nós mesmos como líderes. Hoje eu quero falar para vocês dos atos de cura. Dentro desses 12 atos de amor que Jesus realizou, um dos atos muito importantes e que às vezes nós, como líderes cristãos, negligenciamos, são os atos de cura. João 6,2 fala que Jesus realizava curas e que por isso era seguido por pessoas. Se você quer, e essa é uma das chaves do crescimento do ministério de Jesus da igreja primitiva, se você quer realmente ver seu ministério crescendo e abençoado por Deus, você tem que realizar curas nos seus liderados. Quando as pessoas vejam como você realiza essas curas nos seus liderados, eles vão seguir você de maneira totalmente natural. Nós, como líderes, todos nós temos sido usados através do agir do Espírito Santo e temos realizado curas físicas, temos realizado curas espirituais, mas hoje quero falar especialmente da cura emocional. Hoje em dia, tem muitas coisas que acontecem dentro das nossas igrejas que falamos ou pensamos, ou muitos de nós temos tendência a pensar que é o demônio, mas às vezes é só necessidade de cura emocional dos nossos liderados. Eu tenho certeza que hoje em dia o diabo brinca dentro das nossas igrejas porque só precisa cutucar feridas emocionais dos nossos liderados para que nossa igreja seja chacoalhada, para que as pessoas saiam da nossa igreja, para que pessoas sejam tiradas do caminho de Deus. E isso é o que nós temos que ter muita certeza. Pastor Paulo Lima entende muito de cura. E eu quero deixar aqui hoje a importância de que se nós queremos realmente liderar como Jesus liderou, temos que realizar esses 12 atos de amor, mas especialmente atos de cura. Esses atos de cura, quando outras pessoas veem que nós realizamos, eles vão nos seguir. Mas, da mesma maneira que temos clareza na palavra, como aconteceu, por exemplo, quando Jesus curou o gadareno, quando Jesus libertou o gadareno, quando você cura um seguidor, ele se transforma num discípulo. Lembra como aquele homem que ninguém dava nada por ele, que todo mundo pensava que ele estava perdido. Quando ele foi curado e liberto, o que ele fez? Ele pediu para Jesus que ele queria seguir ele. Jesus teve que falar que não, fica, para que as pessoas vejam o agir de Deus na sua vida. Mas se nós queremos ser seguidos, temos que realizar curas. E quando realizamos essas curas nos seguidores, eles se transformam em discípulos. Aqui, eu quero deixar para vocês como o processo de cura perfeito que para mim Jesus realizou ao longo de todas as curas que ele realizou na terra, especialmente uma para deixar claro o que devemos enfrentar para realizar essas curas emocionais. Todos conhecemos perfeitamente bem o que fala em João 9, versículo 1 ao versículo 10,
quando Jesus e os seus discípulos se encontram com aquele cego de nascença. Nós temos total clareza desse milagre maravilhoso. E esse milagre maravilhoso e tudo o que aconteceu naquele momento nos deixa muito claro como somos nós como pessoas. E isso está simplesmente na nossa natureza. Nós temos axiomas, nós temos paradigmas na nossa mente que devem ser mudados também como líderes. E também, qual é a chave para nós realizarmos essas curas espirituais? Lembrando, quando Jesus estava caminhando com seus discípulos e se encontrou aquele cego de nascença, sentado lá na rua pedindo esmola, os primeiros que foram a dar uma sentença sobre o que estava acontecendo eram os discípulos, eram os apóstolos de Jesus, eram pessoas que tinham caminhado com ele por muito tempo já, pessoas que conheciam muito bem qual era o agir de Deus, mas ainda assim, eles falharam e eles fizeram um juízo que muitas vezes nós mesmos fazemos. Eles olharam para aquele cego de nascença e perguntaram para Jesus: diga-nos, mestre, por que ele está enfermo? Quem foi ele que pecou ou os pais dele? Aí Jesus imediatamente ele repreendeu e ele falou: nem ele, nem os pais dele pecaram, senão essa enfermidade veio para glorificar a Deus. E essa é a autêntica chave. Quando nós enfrentamos a necessidade de curar emocionalmente pessoas na nossa congregação, seguidores, discípulos, liderados, nós temos que ter uma certeza. Essa cura espiritual que precisa ser realizada, em quase o 100% das vezes, vem de mentiras que têm sido colocadas na mente dos nossos liderados, na mente das pessoas que estão na nossa congregação, da mesma maneira que tinha sido colocado na mente daquele cego de nascença. Ele nasceu ouvindo que ele devia estar cego porque os pais dele tinham pecado ou ele mesmo tinha pecado. Isso é o que acontece com as pessoas que têm essas feridas emocionais que vêm trazendo desde que eram crianças. Quando nós temos uma idade temprana, entre 2 e 7 anos, nós somos totalmente influenciáveis e muitas vezes, até sem querer, um familiar direto, um tio, um pai, um professor até, pode dar uma afirmação terrível na nossa vida, que nos bloqueia e nos deixa uma ferida emocional que deve ser tratada. E esse é o tempo no que nós mesmos, como líderes cristãos, temos que estar totalmente cientes de que essas feridas existem. E que não é o diabo, senão que muitas vezes nós precisamos curar os nossos liderados dessa necessidade de cura emocional e gerar neles o que eu chamo o efeito levanta-te e anda. Quando nós curamos emocionalmente o liderado, nós destravamos totalmente a vida dele. Todos os que fazemos cura, todos os que temos estado em ministérios de libertação, sabemos como a falta de cura trava totalmente a vida de uma pessoa, trava totalmente o desenvolvimento de uma pessoa. Por isso, nós, líderes, que temos que criar líderes, temos que estar totalmente focados em identificar esta necessidade de cura. Depois de falar isso, e aí onde vem, como Jesus é o mestre dos mestres, Jesus é maravilhoso e ele traz através dos seus comportamentos, dos seus feitos, sabedoria que vem do alto. Jesus, quando falou isso, que não foi nem ele nem os seus pais, senão que essa enfermidade veio para glorificar a Deus, ele fez o seguinte: ele cuspiu no chão, ele pegou um pouco de lodo, pegou um pouco de barro e ele passou nos olhos dele. Ele falou imediatamente depois para o cego de nascença: vai no tanque de Siloé e lava-te. Jesus já tinha aberto os olhos de outros muitos cegos no instante, no momento, porque naquele momento ele estava falando para o cego: vai no tanque de Siloé e lava-te. Eu vou falar para vocês por quê. Porque nós, como líderes, temos que ter uma coisa clara: a sensibilidade para identificar quais são as mentiras que têm sido lançadas sobre os nossos liderados. Mas, em segundo lugar, como fala a palavra, né? Em primeiro lugar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, em segundo lugar, e muito importante, o nosso liderado, a nossa ovelha, aquela pessoa que está na nossa congregação, tem que caminhar sobre essa verdade. Se ele não caminha sobre essa verdade, ele nunca será curado emocionalmente. Então, da maneira que Jesus nos ensinou, temos que mostrar a verdade. De uma maneira suave, com amor e compaixão, como Jesus fazia. A palavra fala que ele curava por amor compassivo. Falava que chegou na outra orilla, mas ele viu pessoas doentes
e ele foi e curou todos os que estavam doentes. Então, nós temos que falar essa verdade com amor compassivo. Mas, acima de tudo, depois, nós temos que fazer que o nosso liderado caminhe nessa verdade. Se ele não adquire, se ele não assume, se ele não leva essa verdade dentro do seu coração com fé, ele nunca vai conseguir ser curado emocionalmente. E agora eu quero levar todos vocês, já caminhando para o final, para uma reflexão. Quantas vezes nós vemos alguém dentro dos nossos liderados, dentro das nossas igrejas, possivelmente um filho de um presidiário, e não pensamos que possivelmente ele nunca será nada? Quando nós vemos possivelmente um menino de uma periferia sem pais, e pensamos dentro de nós que ele não será nada, nós mesmos, às vezes, estamos alimentando de maneira inconsciente essas mentiras que têm sido lançadas. A pobreza, a enfermidade, a necessidade, tudo isso vem para glorificar a Deus. Tudo isso vem, como sabemos nós e como temos experimentado nós cada dia nas nossas igrejas e nas nossas congregações, que pessoas chegam a Deus e nós estamos lá para realmente abrir os olhos deles, para falar para eles que eles não são chamados à pobreza simplesmente por onde eles nasceram. Eles não são chamados a estar traumatizados a vida inteira por ter sido abusados de crianças, senão que nós estamos lá para mostrar a verdade e fazer eles caminharem nessa verdade através do poder do Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero deixar hoje para vocês aqui essa reflexão. Lideremos com base no amor. Não existe nada mais poderoso no mundo que o amor. Muitas vezes nós, quando chegamos a posições de liderança, posições altas hierarquicamente nas nossas igrejas, na nossa empresa, em qualquer organização, temos tido tanta vontade de chegar lá e temos visto tantas pessoas liderando ou sendo chefias através de poder que nós mesmos, de maneira inconsciente, repetimos esses atos, repetimos esses comportamentos. Eu quero deixar aqui muito claro, senhores, hoje, irmãos e irmãs, só podemos liderar com base no amor. E tenha clareza de uma coisa: o amor é o maior poder do universo. Jesus nos deixou isso muito claro. Jesus curou por amor, Jesus alimentou por amor, Jesus criou líderes por amor. Então, pidamos ao Espírito Santo que nos encha do seu amor e consigamos realmente transparecer, imitar a Jesus na nossa liderança. E façamos que, através desse amor, pessoas sejam curadas simplesmente chegando perto de nós. E nós possamos, através desse amor compassivo, construir lideranças que impactem no mundo da maneira que Jesus sempre sonhou que seria impactado, caminhando para o fim dos tempos. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, e eu declaro uma unção de amor, uma unção de autoridade, uma unção de influência, que vai fazer que pessoas chegando perto de vocês sejam curadas, que pessoas chegando perto de vocês sejam prosperadas, que pessoas chegando perto de vocês entendam o poder de Deus que reside no amor, em nome de Jesus. Eu gostaria de abrir para perguntas, o que eu tenho visto, Tiago, pastor Paulo Lima, se vocês me permitem, se temos tempo ainda, pastor Tiago, pastor. Pode mandar já, a partir de agora a gente vai estar olhando, e desde já eu agradeço ao pastor Javier, palavra linda, uma revelação de Deus. Eu quero ler o livro, né? E a gente vai sortear também alguns, mas seria interessante também, pastor, você falar para nós. Eu estava dando uma olhada mais cedo, hoje tem através do Amazon, né? Tem qual o lugar mais fácil do pessoal adquirir o livro, né, o seu livro? Se estivessem remotamente, estão longe, o melhor é a Amazon. Se não, na loja Jesuscope, se eles conseguem ter físico, na loja Jesuscope muitas vezes eles fazem frete grátis e demais, eles estão tremendamente comprometidos com isso. E até eu queria falar para vocês, eu sei que os irmãos vão ter consciência disso, estamos até liberando, no caso de irmãos que não têm como comprar, que não têm possibilidade de comprar, eu sei que todos temos consciência e se podemos comprar, compraremos. Mas estamos liberando até para irmãos, para que eles sejam impactados com a mensagem, um PDF, sem custo, para irmãos que não tenham recursos para comprar. Eu queria, isso foi decidido ontem, eu queria hoje liberar para vocês, pastor Tiago, bispo Maurílio, pastor Paulo Lima, vou liberar o PDF para vocês três, e fica ao seu critério de mandar às pessoas que vocês acreditem que tem que ser mandado. Ok, muito obrigado. Eu tenho certeza que
que vai abençoar muita gente. E a gente não está aqui, né, para vender absolutamente nada, mas eu particularmente gosto de anotar, de escrever no Sim, eu papel do também. livro, né? Então, muito legal, muito obrigado. Consigo ler aqui, eu já estou conseguindo ler. Edivaldo está perguntando como lidar com os diferentes temperamentos de uma equipe. Eh, Entendo que estamos falando de equipes em entornos ministeriais. Então, estamos falando de equipes dentro da nossa igreja, que pode ser o Ministério de Jovens, que pode ser o Ministério de Louvor, que pode ser o Ministério de Ajuda Social, certo? Imagino que estamos falando disso. Aqui é muito simples. Nós mesmos, muitas vezes, como homens, nós justificamos tudo aquilo que podemos fazer de errado. E muitas vezes usamos o nosso temperamento, até desde um ponto de vista de liderança, para falar que aquilo é simplesmente que nós somos daquele jeito. O maior engano que existe no mundo da liderança hoje, para mim, é a questão que falam dos estilos de liderança. Estilo autoritário, aquela pessoa que é mais firme, estilo democrático, aquela pessoa que fala com mais pessoas. Isso não é mais nada que a demonstração ou a projeção de um temperamento. E esse é o maior engano que nós podemos ter como líderes cristãos. Romanos 8:29 fala que nós fomos escolhidos e fomos separados para sermos transformados à imagem de Jesus. Para nós, um temperamento ou um estilo de liderança não tem que ser uma desculpa para fazer nada. Então, o que eu faria com essa equipe? Em primeiro lugar, fazer para eles um teste de estilo de liderança e demonstrar para eles, olha, ok, você é isso, mas isso não é o que você é. Isso é exatamente contra o que você tem que lutar. E isso eu faço nas minhas mentorias. Saber que se ele é autoritário, ele é isso, ou que ele tem que apagar de qualquer maneira ou tentar diminuir, porque ele vai ter que trabalhar todos os outros estilos. Jesus liderou com todos os estilos de liderança e nós somos chamados a ser isso também. Obrigado pela pergunta, Edvan. O Nineves fala, como podemos representar os seus livros? Tipo, colocar na secretaria da igreja ou loja de conveniência da igreja. Fantástico. E, na loja Jesus Copy, eles podem comprar ao atacado. Se vocês estão mesmo no Rio, o pastor Paulo Lima, ele tem meus livros lá mesmo no Rio, então ele poderia ser através do pastor Paulo Lima. Se vocês estão mais longe, precisa de mais transporte, de mais, a loja Jesus Copy, eles vendem também para pessoas que vendem atacado, as bíblias e demais, e você pode comprar alguns no atacado e deixar na secretaria da igreja. Muito obrigado, viu, pela sua intenção e pela sua pergunta. Qual o tempo de preparo para se formar um líder? Isso muda muito de uma pessoa a outra. Por exemplo, nós temos que nos basear, e o que eu peço sempre aos irmãos, vocês quando consigam ler o meu livro, vocês vão ver, meu livro fala de pesquisas, mas é baseado na palavra, porque a palavra é a nossa referência, é aquilo que temos que seguir. Se vemos a palavra, nós vemos que, por exemplo, João Batista, que foi o maior que nasceu de mulher, segundo falou Jesus, ele foi levantado como líder da infância toda. Ele foi uma criança que perdeu seus pais muito novo no deserto, e ele só foi levantado como líder aos 30 anos. Então ele passou praticamente mais de 15 anos no deserto. Pedro, que foi um grande líder da igreja primitiva, ele foi lapidado por Jesus ao longo de 3 anos e meio, que foi o ministério de Jesus. Então, muda muito. Agora, o que eu posso dizer? Você, como líder, pode acelerar o processo, sim. O que Jesus nos demonstrou nós temos que captar os nossos liderados, os integrantes da nossa equipe, em base à vontade que eles têm de fazer, aquele sangue nos olhos, porque todos os que Jesus recrutou foi assim. Até, por exemplo, quando recrutou Pedro, ele falou muito claramente, olha, fez o maior milagre que Pedro tinha visto na vida, quase afundam 2 barcos cheios de peixe, e ele pediu para ele seguir e nem olhar os peixes. Essa foi a prova, e isso foi o que nós temos que fazer como líderes. Testar o coração dos nossos liderados para ver se realmente eles querem. Porque se eles querem, o processo é muito mais acelerado. E entenda, você vai ter que ter convivência, você vai ter que fazer discipulado, e acima de tudo, como eu falei, você vai ter que amar. Mas desde minha mentoria, eu acredito que menos de 6 meses é muito difícil treinar uma pessoa. Nas minhas mentorias, em 6 meses tinham conseguido. Menos de 6 é bem difícil. 1 ano é um tempo bem razoável que poderia encaixar praticamente todo mundo. Espero ter respondido a sua pergunta. Tem outra pergunta de Jairo, que fala, o desenvolvimento da liderança prevê mentoreio, as lideranças estão preparadas para gastar tempo com liderados, em sua opinião?
Eu acho que as pessoas, nós líderes cristãos, entramos demais em tarefas administrativas quando estamos a um nível muito alto dentro do ministério e esquecemos um pouco esse discipulado, esse mentoreado. Todo mundo tem que ter mentores, todo mundo. O primeiro mentor que eu tive na minha vida foi quando eu tinha 21 anos. 21 anos. Além do meu pai, obviamente, que foi um grande mentor para mim, 21 anos, um mentor que não era o meu pai. Hoje, eu tenho mentores. Todos temos que ter mentores. E é muito importante para desenvolver a liderança isso, que nós mesmos, como líderes, sejamos mentores das pessoas que queremos suceder. E aí vem uma coisa que fala realmente de grandeza na liderança. Os melhores líderes que eu tenho conhecido na minha vida, por exemplo, pastores presidentes de grandes igrejas e demais, eles sempre tinham, como mínimo, 2 pessoas prontas para substituir eles. Como mínimo. Você é um líder, mas você não é a única pessoa que pode liderar. E se um dia você não está, por qualquer situação, Jesus quer levar você um dia, nada pode parar. Você tem que ter sempre pessoas prontas, mentoreadas e discipuladas para poder adquirir seu lugar em qualquer momento. Pastor Gisaias fala, como conseguir ampliar a visão dos liderados para que eles caminhem lado a lado como os pastores? Ótima pergunta. Jesus nos mostrou e sabemos também por conhecimento de liderança que nós somos seguidos pela nossa visão. Então, nós, como líderes, temos que ter poder de estabelecer uma visão a longo prazo, a futuro, que seja suficientemente motivadora e engajadora para as pessoas seguirem a gente. Agora, a autêntica chave de transformar essa visão nossa na visão dos liderados é a seguinte: nós temos que nos focar e nos esforçar muito em ajudar os nossos liderados a identificar os seus dons, os dons que o Espírito Santo tem colocado neles. Em segundo lugar, mostrar para eles muito claramente como esses dons servem para que eles façam as funções que nós queremos que façam no ministério. Em terceiro lugar, e aí vem um comprometimento, nós mostrar para eles como se eles seguem e perseguem o cumprimento da nossa visão, eles também vão conseguir cumprir a deles. E isso é tudo aplicando realmente os dons que o Espírito Santo colocou neles para cumprir hoje nossa missão com ele e a futuro nossa visão para que eles nunca saiam do nosso lado e caminhem sempre conosco. Ótima pergunta. Marcelo está perguntando, a participação... Oh, perdão. Sim, Marcelo, a participação dos líderes da igreja nas reuniões de mentoria deveria ser obrigatória? Obrigado. Eu acredito que sim, que deveria ser obrigatória sempre que a agenda permitir. Mas aqui é onde vem a questão da ampliação. Nós não podemos estar em todo lugar. Nós não somos omnipresentes como Nosso Senhor, não podemos estar em todo lugar. Por isso é muito importante escolher. E aí é onde vem a questão de que você tem que escolher um número de liderados limitado, mas que você identifique alto potencial para que eles possam multiplicar depois. Nós não podemos estar em todo lugar. Nós temos que nos focar em fazer aquelas tarefas que depois serão multiplicadas, especialmente no treinamento de pessoas. O mentoreado exige muito esforço, muitos recursos, exige muito tempo. Por isso não pode ser feito com todo mundo, só pode ser feito com aquelas pessoas que sabemos que depois vão conseguir seguir. Mais uma pergunta de Edivaldo. Pastor Javier, qual a diferença entre mentor e cobertura espiritual? Ótima pergunta, Edivaldo. Vou de trás para frente. Uma cobertura espiritual é alguém que simplesmente não. Todos precisamos também de cobertura espiritual. Então, é uma pessoa que esforça, paga o preço para estar intercedendo por você e estar cobrindo você de oração. Isso pode ser feito até na distância, sem interação nenhuma. Depois, o que pode ser feito também é essa mentoria espiritual, como acontece às vezes, são pessoas que nos ensinam como crescer espiritualmente a cada dia. São pessoas que estão onde nós queremos estar no tempo, já na caminhada da fé, e eles podem nos mentorear espiritualmente. Agora, um mentor de liderança, por exemplo. Um mentor é uma pessoa que, em primeiro lugar, tem autoridade para falar para você em termos de conhecimento e experiência. Em segundo lugar, tem sinais que falam que ele realmente está onde você quer estar no futuro. Então, seria uma combinação de conhecimento, habilidades que ele conseguiu através da experiência para conseguir passar isso para você. E, em segundo lugar, ele tem que estar no lugar onde você quer estar no futuro.
porque senão ele nunca poderá, ninguém pode levar você no lugar onde ele não está. Obrigado, Edivaldo. Muito obrigado. E Joel pergunta, como liderar nesse novo normal? Esse novo normal realmente foi, não sei o que vocês pensam, né? Mas, de novo, citando Romanos 8, mas dessa vez um versículo antes do que eu citei, Romanos 8, 28, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que esse novo normal está trazendo grandes desafios, está trazendo realmente coisas que podem parecer problemas, eu acredito que tem grandes oportunidades também dentro desse novo normal. Eu tenho um e-book no meu site, javiercasademundo.com, que eu convido que de graça todo mundo pode entrar e podem baixar esse e-book, onde eu falo como liderar como Jesus na crise. Esse como liderar como Jesus na crise, eu trago 7 componentes, 7 elementos que vão levar vocês com exercícios até e tudo, que fala de como Jesus liderou na crise, que foi especialmente a partir da última ceia. Tudo que Jesus fez é perfeitamente aplicável hoje. Então, eu sugiro vocês entrarem, descarregar, não tem nenhum tipo de custo nem nada, e vocês podem aplicar junto com suas equipes, porque tem exercícios para fazer depois de cada capítulo. Mas algumas das chaves. Em primeiro lugar, trazer aqui se que precisa em algum momento uma liderança mais autoritária. Nesse novo normal, os seus liderados não querem que você pergunte para eles o que fazer. Eles querem que você apareça sabendo perfeitamente o que você tem que fazer. Aqui, líder democrático fica perdido, né? Os liderados ficam com medo. Olha, o líder está vindo, ele está vindo, está me perguntando o que eu tenho que fazer. Você tem que ser firme, tem que parecer firme. Olha, vamos fazer isso, isso, isso. Em segundo lugar, a missão do ministério está por cima das circunstâncias. Tudo tem que seguir acontecendo da mesma maneira que acontecia, só que adaptado ao novo tempo. Isso não pode mudar. Entenda, você como líder tem que caminhar sobre sua missão, que é o que você faz a cada dia. Em terceiro lugar, eu falo também da comunicação, como deve ser a comunicação nesse momento, nesse novo normal, nesse momento de crise. Em terceiro lugar, eu falo de como devem ser as reuniões, como deve ser a comunicação com os nossos liderados. Como devemos estabelecer as tarefas em espaços curtos de tempo para conseguir que as pessoas estejam motivadas e as pessoas estejam sempre ocupadas para sentir que realmente são úteis e o que eles fazem está servindo para impactar e fazer crescer o ministério. Tomem esse livro, vocês vão conseguir aplicar todo no detalhe e reenviem para quantas pessoas vocês quiserem, mas as chaves são essas que eu falei agora. O Bispo Wanderlei está perguntando, a minha equipe nesta pandemia não correspondeu ao povo, certo? Aqui, o que eu sugiro para você, às vezes aqui nós temos que nos olhar nós mesmos como líderes. Eu não sei como você geriu essa pandemia, mas muitas vezes nós estamos muito acostumados a ter vivido normal, ter vivido de uma maneira e não estamos preparados para como temos que organizar tudo. Leia o e-book e você vai encontrar uma maneira, você vai ver, se você realmente fez aquilo, não tem como a equipe se dispersar, porque você consegue manter a equipe junta, unida, integrada e focada na sua missão. Mas, às vezes, isso somos nós que temos negligenciado de alguma maneira. O que acontece mais nesse tempo, e no meu e-book eu falo muito disso, da mesma maneira que quando Jesus ressuscitou, né, nós sabemos que Tomé precisou ver os sinais, né, ver os buracos, as cicatrizes na mão, no costado. Nesse tempo, tem muitos Tomés se revelando. Nesse momento de crise, nesse momento de isolamento social, tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades emocionais. Eu faço as contas, entre um 10% e um 20% dos seus liderados estão passando ansiedade, estão passando medo, estão passando problemas emocionais. E nós, como líderes, temos que estar muito atentos aos tomés que temos na nossa equipe. No livro eu também falo disso, de como trabalhar sobre isso. Mas entenda, muitas vezes a culpa é nossa, como líderes, por esperar que façam simplesmente sem a nossa liderança. E nesses momentos de crise, é muito importante, é quando mais se revela a autêntica liderança, e nós temos que estar em cima de todas essas coisas. Jesus teve 8% dos seus discípulos, dos seus apóstolos, no que investiu o mesmo tempo que nós outros, se você entende,
Em Judas foi investido ao mesmo tempo e a mesma confiança que em Pedro. Ele recebeu exatamente os mesmos ensinamentos. Ele também caminhou do lado de Jesus. Ele dormiu nos mesmos lugares que Jesus. Ele se alimentou junto com Jesus, mas ele no final traiu. Estatísticas falam entre um 8, a Bíblia é perfeita, entre um 8 e um 10% dos nossos liderados querem sair, são desleais, querem nos trair, querem fazer qualquer coisa contra nós. Temos que saber isso. Agora, de novo, Romanos 8:28, nós temos que ter uma clareza e uma certeza absoluta. Da mesma maneira que Jesus não venceu completamente até depois de ser traído, esses que traem, esses desleais, também têm uma parte dentro do plano de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que o que eles fazem, se nós estamos caminhando numa palavra que sabemos que veio do trono, eles vão ser usados por Deus para que nossa vitória seja ainda mais forte. Tem mais uma pergunta aqui, vejo, do Edivaldo Pastor Javier. O senhor acredita que crise frequentemente nos impulsiona? Eu acredito firmemente que a crise nos impulsiona. Eu acredito que a crise realmente é o que nos impulsiona mais no mundo. A igreja primitiva, e vocês que são conhecedores da palavra, e vocês sabem muito bem, na igreja primitiva tem um ponto que eles tiveram um problema. As pessoas que tinham caminhado perto de Jesus, né, nos primeiros anos da igreja, eles, em muitas ocasiões, eles procuravam ser martirizados porque eles sabiam a glória que vinha para eles quando eles eram matados, eles eram assassinados, eles se convertiam em mártires. Paulo fala muito, né, que nas tribulações é onde nós realmente conseguimos crescer, né, realmente. Então, não existe nada mais poderoso que a dificuldade, a tribulação, o desafio para crescer. Eu quero fazer isso, uma coisa que eu falo para os meus mentoreados, eu deixo essa dica para todos vocês. O maior problema que temos quando nós enfrentamos realmente uma tribulação, quando nós enfrentamos realmente uma dificuldade muito grande, é que nós nos perdemos olhando demais para a dificuldade. Ficamos totalmente presos, olhando o problema, pensando que é grande demais para nós resolvermos. Tem problemas que Deus resolve e outros que nós temos que fazer, amém? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: faça essa pergunta, tendo claro que o problema traz crescimento, faça essa pergunta para você mesmo. Simplesmente se abstraia, não pense no problema, entre em oração e pergunte para Deus: Senhor, que conhecimento novo eu tenho que adquirir para conseguir resolver esse problema? Segundo lugar, que recursos novos eu tenho que ter acesso para poder resolver esse problema? E, em terceiro e último lugar, que conexões novas eu tenho que fazer que vão me tirar desse problema? Quando você pensa na solução, quando você ora para a solução, o problema some e você vai conseguir ter essa solução revelada do alto, em nome de Jesus. Vou pedir, pastor Javier, para você orar por nós aqui. A gente tem 5 minutinhos ainda, mas a gente quer falar sobre algumas coisas rápidas antes de encerrar, mas ore por nós, por favor. Amém, amém. Um grande honra. Fechamos os olhos, abaixamos as nossas cabeças. Senhor Deus, Pai nosso, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento maravilhoso de ministração, por esse momento de comunhão do corpo que alegra teu coração, Senhor. Queremos, Pai, declarar, Senhor, toda sorte de bênçãos, Senhor, acima de todas as pessoas que participaram, Senhor, nessa reunião. Queremos declarar, Senhor, o autêntico poder do teu amor sendo derramado sobre todos nós agora mesmo, Senhor. Queremos declarar, Pai, que seremos tuas testemunhas, Jesus, como fala a tua palavra, Senhor, em Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Queremos declarar que através do conhecimento, revelação e discernimento que tem sido derramado hoje, todos nós seremos levantados como melhores líderes. Seremos mais ainda representantes de Jesus aqui na terra. E queremos declarar, Senhor, que novo tempo, um novo nível, Senhor, está se declarando agora mesmo. Declaramos um romper, Senhor, na vida física, na vida espiritual de todas as pessoas que têm participado nessa live. E declaramos que isso vai nos acompanhar e será multiplicado através de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua predisposição em nos abençoar aqui e amar os pastores, né, junto com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Um grande prazer estar aqui. Um grande prazer. Uma honra. Tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem na paz. Deus abençoe. Abraços a todos.